sou a Tatiana, sou gerente médica da radiologia da Bayer. Eu já tenho um ano que já tem alguns anos que eu estou na Bayer, né? E agora eu estou na radiologia. A minha formação, na verdade, é como oftalmologista. E eu fiz também um MBA na área de gestão de saúde e agora, então, estou aqui com vocês. Antes de começar a aula, queria lembrar vocês que a gente vai ter um sorteio no final, acho que já anunciaram aqui no chat, eu vi que vocês estão bem animados, de um curso preparatório para radiologia EAD. Então, fiquem, esperem que depois das dúvidas a gente vai dar o resultado aqui, tá bom? Boa sorte para todo mundo. A gente vai fazer a aula, peço para que todos fiquem com o microfone desligado, os microfones e os vídeos desligados. E aí, no final, eu vou tentar responder o máximo de dúvidas de vocês, tá bom? Vou iniciar aqui. Qualquer dificuldade, vocês sinalizem para mim. Eu vou falar um pouquinho, então, dos diferenciais dos meios de contrastes. A ideia dessa aula é a gente falar um pouco das propriedades dos contrastes, tanto dos iodados quanto dos gadolíneos, e trazer um pouquinho do raciocínio que a gente tem que fazer, que ele impacta na nossa vida, na nossa prática diária, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouquinho das classificações, do conceito de DR, das reações adversas, do mito da alergia do camarão, e um pouquinho também dos gadolíneos. Então, vou começar com a classificação dos contrastes iodados. Só para a gente relembrar um pouquinho, quando a gente fala do iodo, ele é um contraste positivo. Espera só um segundinho, deixa eu ver, vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Parece que voltou o áudio. Tá bom, vocês me sinalizam, eu vou voltar aqui, tá? Então, voltando para os contrastes iodados, a gente, só relembrando aqui o que é o iodo, né? O iodo, a gente pode classificar ele como um contraste positivo. O que significa isso? É um contraste radiopaco, é aquele que vai ficar branco na imagem. E ele é hidrossolúvel, né? Diferente do bário, que também é um contraste para exames de radiografia, só que ele não é hidrossolúvel, tá bom? O uso do iodo, acho que como vocês bem sabem, vai ser para os exames de tomografia, angiotomo e raio-x. Então, quais são os 5 pilares que a gente precisa pensar quando a gente fala do contraste iodado? E eu quero falar isso de uma forma bem simples para vocês, porque apesar de serem conceitos de propriedades químicas, é muito simples da gente entender, tá? Então, a gente precisa pensar em 5 coisas quando a gente fala dos contrastes iodados. A gente precisa lembrar da estrutura deles, da concentração, da ionicidade, da osmolaridade e da viscosidade. E a gente vai ver um por um como eles se interferem e como é fácil isso para a gente entender. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é qual que é a estrutura do contraste. Então, todos os contrastes de iodo, eles têm em comum esse anel benzênico, que é essa bolinha aqui, que eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse, né? Minha ponteira. Então, esse anel benzênico que carrega 3 iodos. E a gente pode ter um anel benzênico ou 2. Então, a gente vai ter um monômero ou um dímero. A diferença é que vai ter aqui uma molécula e aqui 2, tá bom? E aqui ele vai carregar 6 moléculas de iodo. Então, essa é fácil, né? Concentração. A gente tem hoje disponível no mercado, na prática, as concentrações elas variam de 240 a 370, tá? É o uso mais comum. Quanto maior a concentração, maior vai ser o poder de contraste na imagem, né? Então, acho que isso também fica bem fácil da gente entender. E aí, aqui começa um pouquinho daquelas propriedades que às vezes a gente confunde. Então, a ionicidade. O que é a ionicidade? É a capacidade, a molécula do contraste, ela pode se dissociar em cátion e ânion, tá? Isso daí é conceito químico, a gente não precisa, mas o que a gente precisa entender? Quando ela se dissocia, ela vira 2, isso vai aumentar a osmolaridade, que a gente vai falar mais pra frente.
Então, ela vai aumentar essa carga osmótica, né? E você vai, é como se você estivesse injetando em dobro, vamos pensar assim, tá bom? Então, isso é um conceito importante para a gente ter diferencial entre os contrastes, os iônicos e os não iônicos. Lembrando que os primeiros contrastes, eles eram iônicos e os mais modernos são todos não iônicos, tá? Hoje em dia, a gente praticamente só usa não iônico e a gente vai entender o porquê. E os iônicos acabam sendo usados só na hemodinâmica, porque o pessoal ainda tem o costume. Mas hoje em dia, a gente fala basicamente dos não iônicos. E aí eu falei, poxa, os contrastes iônicos se distanciam, viram duas cargas osmóticas e aumentam a osmolaridade. Mas o que é essa osmolaridade, né? E que ela é a mesma coisa que osmolaridade, né? Que a gente também ouve falar. Então, elas são praticamente a mesma coisa. A única diferença é a unidade pela qual ela é dividida. Então, quando a gente fala aqui da osmolaridade, a gente está falando das partículas, desses solutos ou dessas moléculas dissolvidas em litro de água. E quando a gente fala em osmolaridade, que é o que a gente vê, que a gente fala dos contrastes, essas partículas a gente fala que elas são dissolvidas por quilo de água, tá bom? Então, é só essa diferença, é a unidade, tá bom? E aí, o que a gente precisa lembrar desse conceito? Que a água, ela vai se passar sempre do meio menos osmótico, quer dizer que tem menos partículas dissolvidas, para o que tem mais partículas dissolvidas, tá? Então, a partícula, ou no caso o contraste, ele tem o poder de chamar a água. É isso que a gente precisa lembrar, tá? E aqui eu coloquei uma foto só para ilustrar que, assim, a água vai entrar ou vai sair da célula. Então, é por isso que vai desencadear todas aquelas reações que a gente vai ver mais para frente. Então, o quarto pilar é a osmolaridade, tá? E a gente tem que pensar comparado ao quê? Comparado à osmolaridade do sangue. O sangue tem ao redor de 300 miliosmols por quilo. Quando a gente fala dos contrastes de alta osmolaridade, eles têm por volta de 1.800 a 2.000 miliosmols, tá? Então, é uma quantidade bem alta. Os de baixa osmolaridade, que a gente vai ver também, que são o que a gente mais tem disponível do mercado, eles variam de 600 a 700. E o ISO é praticamente a osmolaridade do sangue e tem 290. Tudo bem? Pessoal, eu tô vendo que algumas pessoas estão levantando a mão. A gente vai responder as dúvidas todas no final, tá? Então, aqui, agora que a gente já introduziu esse conceito de iônico, da estrutura da molécula e da osmolaridade, vamos fazer aqui um raciocínio. Se a gente pensar qual que é a razão entre a quantidade de iodo pela partícula na solução, quer dizer, depois que ela já está no sangue, se ela for iônica, ela já se dissociou, se ela for não iônica, ela vai continuar uma. A gente pode ver aqui nesse quadrinho que quanto menor a razão, maior vai ser a osmolaridade e isso vai gerar maior reação adversa, tá bom? Vamos ver aqui um por um. Então, a gente tem aqui, por exemplo, não iônico. A gente tem um dímero e esse número 6 é de 6 moléculas de iodo por uma grande molécula, porque esse dímero não iônico não se dissocia, tá? Então, ele não vai ter o poder de puxar água. Tanto ele vai puxar água, mas não tanto. Ele não vai ser tão osmoticamente ativo como se a gente pegar aqui, por exemplo, esse monômero, que é só uma molécula, tudo bem, mas ela vai ter 3 iodos, só que ela se dissocia, então ela vai virar 2 e a razão aqui vai ser 1,5, tá? Isso assim, isso na prática nem vai ser tão importante esse conceito da relação de iodo, mas é só para vocês entenderem como as propriedades têm relação entre si. Como o fato dela ser um dímero ou dela ser iônica, elas acabam tendo inter-relação, tá bom? A última estrutura que eu queria citar é a viscosidade. Então, acho que todo mundo sabe que a resistência, né, quando a gente faz a pressão para injetar o contraste, está relacionado com a viscosidade. E que fatores que influenciam a viscosidade? A gente tem a concentração do iodo,
Então, quanto mais concentrado, maior vai ser a concentração. A interação com a água, então, se for fraca a interação com a água, mais viscoso também ele vai ser. E o formato da molécula como um todo, que também tem a ver com a interação com a água, tá bom? E lembrando que a temperatura, quando a gente aquece, quanto maior a temperatura, vai ser menor a viscosidade e menor a resistência. Por isso que sempre existe a orientação, quando for injetar o contraste, dele estar na temperatura do paciente, né? Pelo menos a 36, 37 graus, porque ele vai ficar menos viscoso, menos resistente, e isso gera menos desconforto para o paciente, tá bom? Então, aqui, para ilustrar o seguinte, os contrastes, quando eles surgiram, eles eram iônicos, né? E eles evoluíram para não iônicos. Só que, quando essa evolução do iônico para o não iônico, ele trouxe o benefício, né? De melhorar essa parte da toxicidade, da osmolaridade, para aumentar a viscosidade, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho por que essa osmolaridade, a gente acaba falando que ela é tóxica, porque a gente vai entender que as reações adversas têm muito a ver com esse poder de atração da água do contraste, tá bom? Então aqui é só para a gente brincar um pouquinho com essas estruturas, né? Então a gente entende que a estrutura ela vai afetar a viscosidade, a concentração também está relacionada com a viscosidade. Se a gente tem um contraste de 370, ele vai ser um pouco mais viscoso do que o de 300. Isso é normal, são as propriedades químicas. Se a gente tem um contraste iônico, ele consequentemente vai ter uma alta osmolaridade. É como se fosse inerente, tá? É uma regra. E essa osmolaridade, ela vai gerar reações adversas, tá, gente? Porque a gente vai ter mais água sendo do meio extracelular, do meio intracelular, indo para os vasos. E isso tudo pode gerar reações, que é o que a gente não quer causar para o nosso paciente, desconforto. Então, vamos brincar aqui um pouco com agora que a gente já entendeu os 5 pilares, quais os contrastes que a gente tem hoje no mercado e como que eles vão ser divididos. Então, olhando aqui já, a gente vai ter essas duas linhas, a gente está falando de contrastes iônicos e não iônicos. E aqui de monômeros e dímeros, tá bom? A primeira coisa que a gente pode observar é que onde tem mais contraste é nesse grupo, que é LOCM, que é Low Osmolality Contrast Media, que é de baixa osmolaridade do contraste, tá bom? Aqui é de high, de alta osmolaridade, e aqui é do iso-osmolar. Então, a gente vê que a maioria hoje dos contrastes que a gente encontra no mercado, na rotina, eles estão aqui. São contrastes não iônicos, monômeros e de baixa osmolaridade, tá? E tem um porquê. Porque a gente, fazendo raciocínio com essas propriedades, são essas características, elas vão ser a que vão gerar menos reações adversas, tá? Então, por isso que a gente tem esse número maior de contraste hoje no mercado. Então, aqui, ó, a gente tem um iônico, que é monômero, tudo bem. Só que só por ele ser iônico, ó, ele já é alta osmolaridade, tá? Aí a gente vai ter aqui um dímero, que é de baixa osmolaridade, e um iso de baixa osmolaridade, tá bom? Então, pensando nesses 5 pilares, o que a gente gostaria? A gente gostaria que o contraste ideal fosse um monômero. Por quê? Pela interação dele com a água. Isso facilitaria a viscosidade. Não iônico, para não se dissociar e não aumentar a osmolaridade, não aumentar as reações. Baixa osmolaridade, obviamente. Baixa viscosidade, porque facilita a hora da injeção, a chance de ter desconforto na hora da injeção ou de extravasamento, e uma boa concentração, porque o que a gente quer? A gente quer uma imagem boa para fazer um bom diagnóstico e ter uma imagem precisa.
Então, eu tive que falar tudo isso porque a gente vai chegar depois na parte das reações adversas e a gente precisa primeiro ter esses conceitos mais básicos para entender qual é a diferença dos contrastes, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho do conceito de IDR, que eu acredito que vocês também usem bastante na prática, que é de Iodine Delivery Rate, tá? De taxa de aporte de iodo. A gente não usa muito em português, a gente acaba usando mesmo assim, a abreviação em inglês. E o que é o IDR? Ele nada mais é do que o quanto de iodo você está dando para o paciente. E como que você vai calcular isso? Você vai fazer aquela concentração do contraste, então é um contraste de 300, 320, 370, versus o fluxo que você vai estar injetando, tá? E isso vai te dar uma taxa de DR, vai te dar um número. E é com esse número que a gente vai poder brincar e vai poder fazer as variações entre concentração e velocidade e ajustar para o peso do paciente. Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês verem. Se a gente quiser dar um IDR, uma taxa de iodo de 1,5, se a gente tiver um contraste que for de 300, a gente pode fazer um fluxo de 5 ml por segundo. Mas se eu tiver um contraste de 370, eu também posso dar esse mesmo IDR, só que eu vou fazer com uma velocidade mais baixa. E isso tudo é ajustável na prática. E você tem que levar outras... Eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, lógico que tem que considerar a sua tomografia, o seu scanner, a experiência da equipe, mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso é ajustável. Então, teoricamente, com qualquer concentração, ajustando esse fluxo, ajustando a coluna, você vai conseguir entregar essa taxa de iodo, tá bom? Então, aqui acho que fica bem ilustrativo. Se você tem um menos concentrado, você acaba ajustando o fluxo para um fluxo mais alto. E se você tem ele mais concentrado, você diminui essa velocidade da injeção e você vai estar entregando o mesmo IDR. E por que a gente quer falar de IDR, né? Primeiro porque o IDR, ele vai te dar protocolos individualizados. Então, assim, os pacientes, homem, mulher, já tem diferença corporal, idosos, crianças, o próprio peso, o tipo de exame, né? Depende do que você quer contrastar. Você está vendo mais vaso? O que você quer ver? Então, com o IDR, você ter sempre essa ideia do cálculo do IDR, você consegue sempre individualizar e otimizar o seu protocolo e dar a carga de iodo correta para aquele exame que você está fazendo. Então, aqui, a gente está vendo diferentes faixas de peso e diferentes exames. E a gente vê que, teoricamente, aqui a atenuação é diferente para cada um. Então, você não vai dar a mesma carga de iodo para o mesmo paciente e para exames diferentes. Então, ao contrário, para o mesmo exame em pacientes diferentes, tá? Então, a gente tem que ter isso na cabeça e lembrar que, assim, pensando nesse conceito de IDR, a gente pode começar a trabalhar com concentrações maiores, porque a gente vai diminuir o volume injetado, né? A gente viu que é só ajustar a velocidade e você diminuir o volume é um ganho para o paciente, porque a gente vai ver mais para frente que as reações adversas também estão relacionadas com o volume, né? E a melhor contrastação, porque você vai estar dando a dose certa, tá? Então, vamos agora levar esses conceitos também para o lado realmente do paciente ali, né? Que o paciente, ele tem o medo de receber o contraste, ele não entende por que ele está recebendo o contraste, e a gente também tem medo dele ter alguma reação. E a gente, às vezes, fica com medo e acaba que deixa de dar o contraste, fazer o contraste, tirando a chance do paciente de ter um exame adequado ou que traga ali um diagnóstico. Ele está fazendo uma investigação, provavelmente ele precisa daquele exame. Então, vamos tentar desmistificar um pouco quais são os tipos de reações que o contraste, e aqui vale tanto para o iodado quanto para o gadolínio, podem trazer. Primeira coisa, aquela reação alérgica, quando a gente fala de reação alérgica, ela precisa de um contato prévio. Então, vamos pegar, por exemplo, ácaro, que é bem comum. A pessoa precisa ter contato ao ácaro, aí ela vai desenvolver o sistema imune dela, desenvolve aquelas imunoglobulinas, que chama IgE.
E daí, na segunda vez que ela vai ter o contato, ela vai ter a reação. Então, isso acontece às vezes com comida, com remédio, com várias coisas que as pessoas podem ter de alergia, mas elas têm o contato prévio, o sistema imune delas responde com anticorpos, e aí no segundo contato é que ela vai ter todos aqueles sintomas, que podem ser urticária, falta de ar, um edema de glote, coceira, enfim, pode ser um monte de coisa. O contraste, por si só, geralmente ele não dá alergia, mas o que ele causa? Ele causa o que a gente chama de alergia símile, ou alergia like, ou reações anafilactoide, que são o quê? Reações parecidas com aquelas reações anafiláticas. Isso é só uma terminologia. Na prática, realmente é igual a reação, na prática, o sintoma que o paciente vai ter de uma reação alérgica ou de uma reação alérgica like é a mesma, tá? É só pra gente entender que às vezes o paciente vai te contar que tem uma reação a uma comida, a um fruto do mar, alguma coisa, que isso não necessariamente tem a ver com o contraste, pra gente entender esse mecanismo, tá? Então, esse tipo de reação anafilactoide, ele não depende da dose do contraste. Daí é uma característica das moléculas de contraste desencadearem isso no nosso corpo, tá? Então, elas são imprevisíveis, não precisam de contato prévio. E aqui a gente tem que encarar que todo paciente que for fazer um exame, na teoria, ele tem chance, todo mundo tem chance de desenvolver e ter uma reação desse tipo, tá? Agora, esse tipo de reação é comum? Não. Esse tipo de reação é raro, tá bom? É bem raro. Os contrastes hoje em dia são muito seguros e a gente pode ficar tranquilo porque a probabilidade dele ter um tipo de reação dessa, por mais imprevisível que seja, é bem baixa, tá? Agora, as reações quimiotóxicas ou osmotóxicas. Então, acho que pelo nome já dá uma dica do porquê que a gente ficou falando tanto da osmolaridade, que o iônico aumenta a osmolaridade. Por quê? Porque esse tipo de reação adversa, ela depende da dose, da carga osmótica injetada e do fluxo, às vezes, que você vai fazer, tá? Então, a velocidade que você está injetando, isso pode afetar também. Então, aquela coisa, os sintomas, sinais, né? De dor, sensação de calor e até pensando numa complicação mais grave, como um edema de pulmão, tudo isso vai ser gerado por esse tipo de reação, né? Na prática, no dia a dia, é bem difícil a gente falar, foi uma reação quimiotóxica, foi uma reação anafilactoide, mas, assim, isso é para vocês saberem. Na prática, o que importa é a gente tratar o paciente, então ter sempre kit de emergência, a equipe está bem preparada, mas vocês, como conhecedores, como aplicadores, vocês têm que ter essa teoria com vocês, tá bom? Então, o fluido hiperosmolar, ele independente da sua composição, por si só, ele causa essa vasodilatação, ele causa o aumento da permeabilidade vascular, ele pode causar toxicidade tanto para o coração como para os rins, tá? Diretamente, só é o fato dele ser hiperosmolar. Porque ele libera a histamina, que a gente sabe que é um mediador que dá esses sintomas alérgicos, diretamente. Ele não vai precisar dessa parte imunológica de contato prévio. Não, ele simplesmente ele consegue liberar a histamina pela característica própria dele. Então, sensação de calor, dor no local, náusea, vômito, mal-estar, tá? Só que isso era muito mais comum com os contrastes iônicos. Hoje em dia, com os contrastes não iônicos e de baixa osmolaridade, isso é muito pouco comum, tá? A frequência é bem baixa, o número de reações adversas que a gente tem nos estudos, na literatura, é de 1 a 2%, e a maioria das reações, elas são leves. Então, é uma coceira, é só uma sensação de náusea, de enjoo, que passa rápido, tá bom? Então, a gente não precisa se preocupar, que também não é comum isso, tá bom? Outra coisa que eu queria pontuar aqui com vocês é assim, por causa dessa reação quimiotóxica, antigamente, com os contrastes iônicos, os pacientes tinham muito vômito, né? E por isso que era pedido o jejum antes do exame de tomografia. Mas hoje, como a gente não usa quase esses contrastes, não tem necessidade de fazer jejum, tá?
É lógico que cada clínica, cada serviço tem o seu protocolo, se sente mais à vontade, alguns gostam de pedir 2 horas, 4 horas, mas na teoria a gente não precisaria mais fazer jejum, porque os contrastes são muito seguros, eles não vão causar aquela sensação de enjoo, tá bom? E aí, para a gente finalizar, então, essa parte dos iodados, eu queria comentar com vocês sobre a alergia do camarão. Eu acho que vale a pena comentar, porque é um mito, né? E a gente, mesmo assim, toda vez que alguém vai fazer um exame e falar que tem alergia ao camarão, a primeira sensação que dá é, nossa, não vou fazer o contraste nessa pessoa, ela vai ter alguma reação, ela deve ser com camarão, iodo, contraste iodado, linka tudo, vai parar aqui na minha frente. Então, não, vamos lá. Primeira coisa, contraste ao iodo, teoricamente não existe, porque o iodo, ele não é um alérgeno, ele não tem a capacidade de desencadear a alergia. O iodo, ele está no sal da comida que a gente come, né? Ele está presente nos hormônios da tireoide. Então, se a gente fosse alérgico ao iodo, a gente não ia conseguir viver, a gente não ia conseguir comer nada, imagina, a gente ia ter autoimunidade contra os nossos próprios hormônios, e não é isso que acontece, tá? Então, existem muitas substâncias, como o polvidine, por exemplo, que dá alergia, mas não é o iodo do polvidine que dá alergia. É uma outra substância lá no polvidine que dá alergia, tá bom? Então, o camarão, o que dá alergia se não é o iodo? É uma proteína que chama tropomiosina, tá? E ela é muito comum nesses frutos do mar, lagosta, invertebrados. Na verdade, essa proteína, ela está presente até em ácaro. Então, ela é muito frequente em quem tem alergia a camarão, mas a alergia ao camarão não é do iodo, tá bom? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente desmistificar, porque quando o paciente escrever lá no questionário, tem alergia ao iodo, não quer fazer contraste, e a nossa reação é de medo, opa, não tem a ver uma coisa com a outra, e a gente precisa conversar e entender melhor que tipo de reação que ele tem, tá? Para justamente o paciente não deixar de fazer um exame, não deixar, provavelmente ele vai fazer o exame sem contraste, mas ele não vai conseguir, às vezes, diagnosticar o que o médico está querendo. Então, é importante a gente filtrar bem para a gente não cometer esse tipo de erro, tá bom? Eu vou passar agora para a parte dos gadolíneos. Eu espero, a gente retoma qualquer coisa, alguns pontos dos iodados. Mas agora a gente vai mudar então um pouquinho a caixinha e vai para os gadolíneos, tá bom? Eu vou fazer o mesmo raciocínio, a gente falar um pouco das propriedades, da classificação. E depois a gente fala um pouquinho das reações adversas. Então, os gadolíneos a gente também pode pensar em 5 pilares, não são os mesmos que os iodos, né? Lembrando que o gadolínio e o iodo, eles são contrastes completamente diferentes. O gadolínio, a contrastação dele é pela interação com a molécula de água, né? E não porque ele é radiopaco. E a gente vai pensar em 5 pilares aqui para o gadolínio. A estrutura também é importante. A ionicidade, a gente vai citar, mas ela não é tão importante como no caso dos iodados, tá bom? Concentração é um pouquinho diferente também. Relaxatividade, esse sim é um conceito que vocês têm que ter na cabeça quando pensam num contraste à base de gadolínio. E o meio, né? Então, contraste extracelular, que é geralmente o mais comum, de uso rotineiro, ou intracelular. Aqui eu peço desculpas que está errado, tá bom? Não é intravascular, não, é intracelular. Que são geralmente os órgãos específicos, e aqui no caso a gente tem o hepato específico, tá bom? Então vamos lá. Falando dos gadolíneos, qual que é a estrutura deles? Aqui a gente vai falar de estrutura linear e macrocíclica. Então, o que é isso? A gente sabe que o íon do gadolínio, ele é tóxico. Ele não poderia ser injetado no corpo humano na forma livre. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma molécula que carregue ele, né? Para que ele se torne não tóxico e hidrossolúvel, para que ele se dissolva na água.
Então, a gente tem esse ligante, que a gente chama de quelante, que ele pode ter dois formatos. Linear, que ele envolve aqui o gadolínio, porém, ele tem um pouquinho aqui solto, né? Uma área um pouco mais aberta. Eu acho que esse desenho 3D aqui ilustra um pouco melhor. E a forma do quelante, do ligante macrocíclico. Então, a gente vê que ele abraça muito mais forte o íon do gadolínio e não permite com que esse íon se desloque. Eu vou passar e depois a gente volta. Porque qual que é a diferença desse ligante ser linear, mais aberto, e macrocíclico, mais agarrado ali ao gadolínio? Acontece que no nosso sangue, a gente tem vários íons de zinco, íons de cálcio, e às vezes, por eles terem o mesmo formato, às vezes não é nem o peso, a ionicidade, ele pode fazer o que a gente chama de transmetalação. O íon de gadolínio, ele sai do ligante e entra um outro íon. Aqui no caso do desenho, a gente tem um íon de zinco. E aí esse íon do gadolínio, ele vai ficar solto, né? E ele pode se depositar nos tecidos e causar uma toxicidade, tá? Então é esse o raciocínio que a gente tem que ter quando a gente pensa em linear e macrocíclico. A outra característica que eu ia comentar, mas é que ela não tem uma relevância tão grande quanto aos iodados, não é o mesmo raciocínio, é se a molécula aqui ela é iônica ou não iônica, tá? Por quê? A gente sabe que nos casos dos lineares, que pode acontecer isso do gadolínio se sair ali do ligante, os não iônicos, eles são menos estáveis, tá? Então, ele deixaria o gadolínio sair mais fácil do que um linear iônico, tá bom? Deu para entender um pouquinho dessa diferença? Não é outro raciocínio bem diferente do contraste do iodado, tá bom? E aí a gente tem os macrocíclicos que, como a molécula em si já é super estável, a gente praticamente nem fala muito se ele é iônico ou não iônico, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora da concentração. A maioria hoje dos contrastes que a gente tem no mercado, eles são meio molar, tá? Com exceção aqui do Gadovist, que é 1 molar, e do Primovist, mas que eu vou deixar para comentar mais para frente, porque o Primovist ele é um contraste hepato específico e ele é um pouquinho diferente. Mas tirando os contrastes aqui, independente de ser macrocíclico ou linear, a maioria tem meio molar. E o que acontece? A dose é de 1 milimol por quilo. E geralmente a gente consegue 1 milimol, dependendo da concentração, a gente vai conseguir esse 1 milimol em 1 ml, ou em 0,1 ml, ou em 0,2 ml. Então, essa é a diferença que a concentração vai trazer. Em contraste, 1 molar, você vai injetar uma volumetria menor, menos volume de contraste, porque ele é mais concentrado, do que um meio molar. E aí a conta que você tem que fazer para a dose é justamente essa. No meio molar, você tem que usar 0,2 ml por quilo, e no 1 molar, você usa... Nossa, não sei o que é essa flecha aqui. E no 1 molar, você usa 1 ml por quilo, tá bom? Quarto conceito aqui dos pilares do gadolínio. A gente vai falar um pouco da relatividade. Eu acho que esse é a principal característica que a gente tem que pensar num contraste à base de gadolínio, além dele ser macrocíclico linear, que a gente vai ver um pouquinho por que isso é hoje importante, mas a relatividade é a capacidade de interação que ele vai ter com o próton ali do hidrogênio, da molécula de água. Então, isso vai fazer com que ele encurte mais rápido o tempo T1 e vai gerar mais sinal, né? Aumentando o sinal, a gente vai ter maior contrastação na imagem. E, teoricamente, a gente poderia usar, a gente precisa de menos concentração para gerar esse sinal. Então, aqui a gente tem um comparativo nessa tabela de todos os contrastes que a gente tem hoje no mercado.
E aqui eu queria só destacar os que têm, o que tem relaxatividade maior aqui nos lineares é o Primovist, mas lembrando que o Primovist ele também tem um Z4 específico. E essa relaxatividade dele é muito alta porque ele também se liga a proteínas plasmáticas, que os contrastes extracelulares não se ligam. Isso faz com que aumente mais ainda a relaxatividade. Então a gente vê que ela é muito maior do que de todos os outros. Seguido aqui do Multi-Hans, que também é um contraste linear, tá? E dos contrastes macrocíclicos, que hoje são os considerados mais seguros, a gente tem o valor da relaxatividade maior aqui no gadobutrol, que é o Gadovish, tá bom? Seguido depois aqui pelo Prohance e pelo Eutarem. E aqui a gente tem um quadro comparativo de um estudo que testou a relaxatividade desses três contrastes macrocíclicos em diferentes campos de intensidade magnética, que é o 1,5 Tesla, 3 Tesla, 7 Tesla, que a gente não tem na prática, né, só para uso de pesquisa. Mas também o que se verificou foi que em vários estudos diferentes que foram feitos em vivo, aqui o gadobutrol, que é o Gadovish, se manteve, foi o contraste dos três macrocíclicos que teve a relaxatividade mais alta. E para finalizar dos pilares aqui do contraste dos gadolíneos, a gente vai falar então um pouquinho do meio que ele está. Então, lembra que eu comentei sobre meios extracelulares, que na verdade está dentro do vaso, e intracelular, que é o que a célula consegue captar. Então, hoje o que a gente tem são os contrastes hepatoespecíficos, né, como o nome diz, para o fígado. A gente tem basicamente 2 contrastes hoje com essa característica, mas eles são um pouquinho diferentes entre si e a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças. A gente tem, eu vou usar o nome comercial porque eu acho que facilita para todo mundo, porque é super difícil falar o nome das substâncias. A gente tem o Primovist e o Multi-Hans. A diferença de concentração deles, né? Porque o Primovist é 0,25 molar e o Multi-Hans é meio molar, o que vai fazer, o que isso vai impactar é na volumetria. Aqui o volume injetado é menor. Mas a diferença maior entre eles é a capacidade mesmo do fígado captar esse contraste. O Primovist, ele é captado, 50% dele vai ser captado pelas células hepáticas, enquanto que o Multi-Hans, ele só é captado, 4% dele vai ter a captação hepatobiliar. E o que isso vai gerar? Qual que é a real diferença? Vai ser realmente no exame, principalmente no tempo, tá? A gente, no Primovist, a fase hepatobiliar, ela já vai começar, pensando que o paciente não tem cirrose, é um paciente com fígado normofuncionante, que não tenha nenhuma doença, a captação do contraste já começa após 10 minutos. Então, com 10, 20 minutos, você já vai ter aquela fase hepatobiliar, onde você consegue ver ali o realce do fígado. Enquanto no Multi-Hans, por ele captar só 4%, você vai demorar aí quase 2 horas. A captação vai começar a partir de 40 minutos. Então, isso no dia a dia é um pouco ruim para você ter que tirar o paciente, põe o paciente, esse o real impacto. A outro fator de vantagem do Primovist ter essa captação hepatobiliar de 50% é que um paciente com uma disfunção renal, ele pode ter esse mecanismo de eliminação compensado. Então, se ele não consegue eliminar pelo rim, ele vai eliminar pela bile. Então, isso é também um fator de segurança para o paciente. E aí, para a gente finalizar e entender, né, por que a gente tem que saber qual que é a estrutura dos contrastes? Por causa sempre da parte mais clínica das reações adversas, né? E aí eu queria só comentar sobre uma, que é uma reação adversa, na verdade, muito tardia, né, que acontece geralmente após uma semana da administração do contraste. Então, só para a gente lembrar aqui, as reações agudas, elas são até 1 hora que você fez o contraste. Então, por isso que a gente geralmente pede para o paciente que faz contraste ficar também esperando lá um pouco no serviço, ele não ir embora, porque ele pode ainda ter um risco de reação aguda.
As tardias, elas são de 1 hora até 1 semana. Geralmente aquele paciente que depois de alguns dias tem alguma lesão, geralmente elas são lesões de pele, o paciente apresenta alguma reação mais cutânea. E as reações muito tardias, como no caso aqui da fibrose nefrogênica sistêmica, tá? E por que eu quis pôr só ela? Primeiro, porque ela mudou todo esse nosso entendimento dos contrastes da base de gadolínio. Então, a gente começou a prestar atenção se ele era linear, se ele era macrocíclico. E porque as reações agudas com o contraste de gadolínio são bem mais raras do que o contraste de iodo, por alguns motivos. Primeiro, pela frequência do uso, né? Os iodados são muito mais utilizados, os exames de tomografia são muito mais realizados do que os de ressonância. E o volume que a gente injeta é muito, muito menor. Então, às vezes, o máximo é 10 ml. Então, muitas vezes inferior do que é feito com os iodados. Então, por isso também que a gente não fala de características como osmolaridade, viscosidade, quando a gente pensa aqui no gadolínio. É lógico que eles possuem essas características, mas para 10, 7 ml que vai ser injetado, isso não traz muito efeito, tá? Então, voltando aqui um pouquinho para a fibrose nefrogênica sistêmica, ela é uma doença que foi associada, né, com o contraste em 2006, então é relativamente recente e ela também tem um diagnóstico bem difícil de ser feito, tá? Precisa fazer realmente a biópsia, precisa ver que tem lá o íon do gadolínio no tecido e a gente tem poucos relatos, apesar de existirem pacientes no mundo, mas o número de pacientes é bem baixo. Graças a Deus, né? Então, quais são os sintomas? Teoricamente, ela pode ocorrer desde o dia da exposição até 2 a 3 meses, tá? Dificilmente ela vai ocorrer depois de muitos anos. Os sintomas iniciais que o paciente vai apresentar vai ser dor, prurido, né, coceira, inchaço, a pele pode ficar com esse aspecto avermelhado e geralmente tem o início nas pernas, tá? E mais tardiamente, como a gente comentou, né, o gadolínio ele é tóxico, ele vai causar uma fibrose de todos os tecidos, tanto da pele quanto, né, do músculo, causando contratura dos membros e até fibrose dos órgãos internos, podendo acometer o fígado, o coração, o pulmão, então acaba incapacitando aí o paciente. E pensando nessa doença, o que a gente teria que pensar? Com quais pacientes a gente precisa se preocupar? Então, pensando nos fatores de risco, pacientes com função renal diminuída, tá? Principalmente aqueles com taxa de filtração glomerular abaixo de 15 ml, quer dizer, bem baixa mesmo, praticamente dialíticos esses pacientes. E com qual contraste que a gente precisa se preocupar se a gente for injetar? Então, isso aqui são dados que estão no ESUR, tá, pessoal? No guideline da Sociedade Europeia. E o que eles citam? O Omniscan, ele foi o contraste que foi mais associado com casos, tá? Então, tem relatos na literatura de 3 até 18% dos casos foram de pacientes que receberam o Omniscan. Tem casos também com o Magnevistan e com o Optimark, tá? Mas eles são bem mais inferiores do que com outro contraste. E a gente sabe que o risco de desenvolver a fibrose, ela vai aumentar com o aumento da dose, né? E não necessariamente a dose em um exame. Na verdade, são pacientes que precisam fazer exames repetidamente. Mas assim, também pode ocorrer só com um exame. Então, tudo isso fez com que a gente olhasse os contrastes de gadolínio e falasse, opa, não é bem assim. Vamos separar aqui, pensando nos riscos para a fibrose nefrogênica, quem tem mais risco, quem não tem, o que a gente precisa entender da estrutura deles, por que um causa mais, por que outro causa menos, tá? Mas assim, gente, isso pensando para pacientes que têm doença, insuficiência renal, assim, taxas de filtração glomerular bem baixa, tá? No geral, os lineares deles são bem seguros, tá? Eles já estão no mercado há muitos anos, inclusive até o Magnevistan foi o primeiro contraste a ser lançado no mercado, se não me engano foi em 88, então a gente já tem muitos anos de uso, uma literatura
extensa, o perfil de segurança deles são ótimos. Mas, em alguns casos, teve essa nefrose e a gente foi investigar o porquê. Então, o ESUR, que é o guideline europeu, ele classificou os contrastes em alto risco. Então, ele suspendeu na Europa contraste basicamente linear aqui. Ele suspendeu porque ele entendeu que se a gente já tem um macrocíclico que é mais seguro e não está associado com nenhum depósito, com nenhuma doença, então não precisa mais do linear, tá? Foi basicamente esse o raciocínio. Ele classificou o multirente Primovic, que tem esse componente hepato específico, como risco intermediário. Por quê? Porque são dois contrastes lineares, mas como eles podem ser usados para lesões de fígado, então eles não foram banidos, tá? Mas que teriam que ser usados com cuidados nos pacientes que tinham filtração abaixo de 30. E risco baixo, né? Basicamente aqui os contrastes macrocíclicos, que não é mandatório o teste de função renal, então teoricamente você não precisaria pedir a creatinina prévia desse paciente, você pode fazer normalmente o exame, você só precisa ter atenção naqueles pacientes com filtração abaixo de 30 e nesses pacientes, principalmente, se você tiver que reinjetar, né, principalmente pacientes que estão internados, que precisam fazer muitos exames ali na investigação, esperar um intervalo de 7 dias para ter certeza de que esse gadolínio tenha sido eliminado. O ESUR também fala que os contrastes de baixo risco, eles podem ser usados em grávidas e lactentes, tá? Isso depois é um outro tópico, acho que assim é mais para citar e para vocês saberem. Já o ACR, que é da Sociedade Americana de Radiologia, classificou os contrastes em 3 grupos, que são bem similares, a gente vai comparar depois aqui as duas classificações, mas ela classificou em grupo 1, que são os contrastes que foram associados com o maior número de casos de fibrose. Ele pode usar, porém, está contraindicado se o paciente fizer diálise ou tiver taxa de filtração abaixo de 30, que são estágio renal 4 e 5, né? Ou tiver insuficiência renal aguda. Então, a gente vê que é bem similar com aqueles... É que no caso da Europa foi banido, mas eu acho que é o que a gente faz na prática hoje. A gente não vai expor o paciente a um risco se ele já tem uma insuficiência renal. E precaução com as crianças abaixo de 6 anos, tá? O grupo 2, que aqui seria os de baixo risco do ESUR, são aqueles contrastes que foram associados pouco ou com nenhum caso de fibrose. Ele fala a mesma coisa que o ESUR, não é mandatório a avaliação da função renal, então você não precisa ter a creatinina do paciente para calcular aí a filtração e não precisaria contraindicar. Só usar em precaução sempre nos pacientes com filtração renal abaixo de 30. Você vê que é bem repetitivo e a mesma coisa que eles estão falando. A única diferença aqui do ACR é que ele, em vez de colocar risco intermediário, ele chamou basicamente aqueles lineares hepatoespecíficos de grupo 3, falando que não tinha dados suficientes de segurança para dizer se esses contrastes como poderia usar. Então, aqui uma tabelinha comparativa. Só lembrando, eu vou disponibilizar, quem quiser a aula, é só me pedir, depois eu posso mandar para vocês. Acho que isso aqui é bem didático, se vocês quiserem ter. Mas aqui vocês veem, basicamente, o grupo 1 é o alto risco, que são os lineares, e grupo 2 são os macrocíclicos de baixo risco. É isso que a gente tem que saber, tá? Então, pessoal, para finalizar, foi bastante conteúdo que vocês fiquem de mensagem, né? Em relação aos contrastes iodados, lembrar sempre que o que a gente quer de um contraste iodado? Não iônico, monômero, baixa osmolalidade, viscosidade boa e boa contrastação, né? A osmolalidade é o que mais está relacionado com evento adverso, então por isso não iônicos. O IDR para a gente ajustar a carga de iodo no protocolo para o paciente. A alergia de camarão não contraindica o contraste. E pensando nos gadolíneos, lembrar sempre então, né, depois da fibrose nefrogênica,
que os macrocíclicos, eles são mais seguros que os lineares. Isso não significa que os lineares não sejam seguros, é que o macrociclo é mais linear, é mais seguro. Então, se você tiver que escolher entre um macrocíclico, claro, de alta relaxatividade, né? Porque você vai dar uma baixa dose e vai ter uma contratação excelente do seu exame. E atentar na função renal só daqueles pacientes realmente críticos. Lembrar o número 30, que é a taxa de filtração ali que começa a contraindicar, então, a contratação de gadolínio, tá bom? Obrigada, fica aqui o meu e-mail. Esse aqui é o propósito da radiologia, da Bayer, então todos merecem respostas claras sobre sua saúde, então a gente enxerga que o paciente precisa ter o diagnóstico correto, e a melhor forma dele ter o diagnóstico correto, muitas vezes, é que o exame seja feito da melhor forma possível. Lembrando que a gente vai responder, então, agora as perguntas e depois a gente vai ter o resultado, então, do sorteio do curso preparatório de radiologia, tá bom? Eu vou começar a ver aqui as questões, eu vou tentar responder o máximo possível, tá? Olha, a Isabela Cristina, ela perguntou o seguinte: o IDR pode ser utilizado para aplicar contraste em paciente que tem um clearance não favorável? Você diz clearance aqui de creatinina, você está falando da função renal? Sim, tá? E deve, na verdade, porque quanto mais você der a dose correta de iodo para ele, a gente sabe hoje que aquela nefropatia induzida pelo contraste, ela é um pouco rara, porque a gente não sabe, na verdade, se essa nefropatia, na verdade, ela vai ser porque o paciente, outra causa do paciente, sei lá, ele chegou, um paciente que chega num pronto-socorro com um trauma e vai ter que fazer um exame com contraste de urgência, e de repente o rim dele já ia fazer uma insuficiência renal aguda ali. Será que é por causa do contraste? É porque é da condição de base? Então isso é um pouco confuso. Então, quanto mais ajustado você der a dose do iodo, melhor. E você pode fazer isso para todos os tipos de paciente. Na verdade, você deve, tá? A Grace Correia perguntou qual a temperatura do contraste. Na verdade, o que a gente orienta é que o contraste, na hora da aplicação, seja feito do iodo, tá? Seja feito na temperatura corporal, então 37 graus, tá? Por quê? Porque diminui a viscosidade. E aí você tem menor resistência para injetar, diminui a chance de extravasamento, de desconforto do paciente. Aqui, ó, o Jefferson José de Araújo, ele perguntou aqui um pouco das reações alérgicas. O uso de medicamentos prévios pode reduzir a chance de reação alérgica ao contraste? Jefferson, essa pergunta é excelente e na verdade, não tenho essa resposta, tá? Eu vou falar o que os guidelines falam hoje. A pré-medicação, pelo ESUR, ela está contraindicada. O ACR, que é o guideline americano, ele já fala o seguinte, ele fica um pouco mais em cima do muro. Ele fala que a gente não tem evidências que suportem o uso da pré-medicação. A gente sabe que isso é de rotina, a gente sabe que... imagina realmente se a gente fala para o paciente não fazer e ele tem, e a gente dá um pouco realmente de insegurança. Mas hoje não existe nenhuma evidência, nenhum estudo que comprove que a pré-medicação, e aí você pode fazer com antialérgico ou com corticoide, tipo prednisona, via oral de preferência, se o exame for eletivo, não tem evidência de que vai reduzir mesmo a incidência do contraste. E acho que isso é até um assunto para uma outra aula, porque a incidência, na verdade, ela é muito baixa. E, às vezes, os próprios medicamentos, eles causam desconforto para o paciente. Então, a gente precisaria selecionar bem quem são os pacientes que deveriam fazer pré-medicação, que é o que o ACR fala. Se você quer, então, fazer pré-medicação,
você precisa selecionar bem o paciente que tem realmente o risco de ter. E quem são os pacientes que têm risco de ter essa alergia ao contraste? Pacientes que já têm história de alergia ao contraste. Então, paciente que fez exame, sem tomar nada, teve alguma alergia, teve uma reação, esse sim é um bom candidato, tá? E esse também, o ideal seria trocar o contraste de iodo. Então, se você fez marca X, não queria falar aqui marcas comerciais, mas enfim, se você fez, sei lá, o Visipac, faz então outra Vichy, porque provavelmente ele tem alergia ao Visipac. Não necessariamente você bota no bolo, não é porque ele teve alergia a um contraste, ele vai ter dos outros, tá? Então, isso é interessante até, às vezes, nos serviços, e o ideal seria que o paciente soubesse o contraste que ele está recebendo, né? Isso é uma coisa que a gente pode até começar a trabalhar mais, porque do mesmo jeito que o paciente tem o prontuário dele, quando ele faz um exame, ele recebe uma medicação que é potencial para ele desenvolver alergias, né? Porque daí, nesse caso, é uma alergia mesmo. Ele teria que saber qual foi o contraste que ele utilizou, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Peraí, gente, que eu tô lendo as perguntas, vou tentar filtrar aqui. Tá, a Isabela perguntou se o iodo não é o alergênico, o que causa reação? Isabela, vou relembrar, então, são duas coisas. A molécula do contraste em si, o iodo, ele faz parte da molécula como um todo, né? Então, lembra da figurinha que acho que vai ficar ruim para eu voltar? Mas se a gente lembrar lá a figurinha, o iodo, ele só é uma pecinha dentro daquela partícula inteira do contraste, tá? Essa partícula, a molécula em si, a substância é que causa, não é o iodo, tá bom? Porque se fosse o iodo, a gente teria alergia ao sal da comida, a gente teria problemas de tireoide. Como que a gente ia sintetizar o nosso próprio hormônio de tireoide, né? Então, toda comida tem sal, então, assim, seria incompatível à vida, tá? Além da molécula em si, né? Dela ter a propriedade de desencadear dela em si inteira ser um alérgeno, que na verdade é aquilo que eu falei, ela não é um alérgeno porque ela não vai desencadear aquela mediação imunológica que a gente precisa, mas ela tem a capacidade de desencadear sintomas que são iguais a uma alergia, que é isso que importa. Além desse fator, a gente tem que lembrar dessa carga osmótica que vai ser dado, né, pelo volume que vai causar aquelas reações, como a gente falou, de vasodilatação, de náusea, tá bom? Tá. A Neildes Moreira perguntou, pacientes com doença renal crônica e hemodiálise, qual a recomendação para o uso de contraste? Ótima pergunta também. Então, aqui voltando, porque a gente falou do ESUR e do ACR. O ideal é sempre pensar custo-benefício. O paciente primeiro precisa mesmo desse exame? O contraste nesse paciente vai ser necessário? Então, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Sim, precisamos do uso de contraste, porque para essa lesão que a gente quer, só com contraste com gadolínio que vai mostrar. Ok. A gente vai usar um contraste macrocíclico, tá? Então, nesse caso, os guidelines são bem diretos, que pacientes em hemodiálise fazer e programar logo em seguida uma hemodiálise, tá? Então, é essa a orientação. Eu vou perguntar só mais uma, e aí a gente já vai parar para não estourar o tempo. E aí a gente já vai para falar o resultado do ganhador, tá bom? Ó, eu só vou, para finalizar, tem uma pergunta aqui mais diferente, eu vou responder, do Anderson Santana.
A inteligência artificial pode substituir o contraste? Eu acho que é uma boa pergunta. Na verdade, não sei se vai substituir totalmente o contraste. Hoje a gente não tem isso. Todas as inteligências que a gente usa, na verdade, vão melhorar a ver como se elas vão mostrar mais coisas que a gente demoraria mais para ver. Então, talvez otimize, talvez a gente vá usar menos dose, a gente vai usar contrastes mais também com parte de doenças com perfil genético das doenças, né? Mas é uma pergunta aí para ficar no ar e a inteligência artificial com certeza vai chegar e vai mudar, acho que no sentido realmente de que vai otimizar o uso, né? A gente provavelmente vai usar uma dose muito inferior e vai conseguir ver muito mais do que a gente vê, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer mais uma vez o Ensina Radiólogos pelo convite. Deixo aqui meu contato, se precisarem da aula, é só me mandar um e-mail, eu disponibilizo para vocês. E eu queria dar parabéns, então, para o ganhador do curso preparatório. Foi o Derval Júnior Oliveira dos Santos, do Espírito Santo, tá bom? A Ensina Radiólogos vai entrar em contato com você. Parabéns, aproveite muito o curso. E eu me despeço aqui, então. Agradeço e espero que tenha sido útil. Obrigada, boa noite.